Bom dia, meus queridos alunos de Biologia dos nonos anos. Está começando mais uma aula aqui com a professora Luciane. E o tema da nossa aula hoje é divisões celulares, que se encontra na unidade temática de número 3. Para dar início, nós vamos falar então de reprodução. Reprodução nada mais é do que um processo pelo qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à espécie. Ou seja, um ser vivo, ele vai gerar, o progenitor vai gerar os seus descendentes e, consecutivamente, ele vai dar continuidade à sua espécie. O seu descendente vai dar origem a mais um seu descendente e assim sucessivamente, evitando com que uma espécie entre em extinção. A reprodução é uma característica exclusiva dos seres vivos, ou seja, somente os seres vivos têm essa capacidade de passar as suas características para os seus descendentes por meio da reprodução. A reprodução também faz parte do ciclo de vida de todos os seres vivos, ou seja, o ser vivo, o ciclo de vida, ele nasce, cresce, reproduz, aí entra então a reprodução, tá? Produzindo seus descendentes, envelhece e morre. Qual que seria a função, então, de reproduzir? É a perpetuação da espécie, ou seja, o progenitor está passando o seu material genético para o seu descendente e assim sucessivamente aos seus descendentes na sequência. E esses descendentes, eles podem ser tanto unicelulares, tendo uma célula, como por exemplo as bactérias, como pluricelulares, aqui nós temos as plantas ou células, por exemplo, animais, que são formados por várias células. Nós temos dois tipos de reproduções, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, que nós vamos ver a diferença entre elas, que quer dizer no processo de divisão da célula que uma vai estar se diferenciando da outra, isso vai de espécie para espécie. Então vamos lá, os dois tipos de reproduções. Sexuada, que nós temos aqui do lado esquerdo, onde dois indivíduos vão trocar o seu material genético para estar produzindo um terceiro indivíduo, que é o descendente, tá? E esse descendente ele vai ser semelhante aos seus dois progenitores, ao macho e à fêmea, tá? E nessa reprodução sexuada, há a produção dos gametas. O que são gametas? São células reprodutivas que vão dar origem ao indivíduo. Por exemplo, nós temos o gameta masculino aqui representado pelo espermatozoide e o gameta feminino aqui representado pelo óvulo, que vão se encontrar e vão dar origem a este indivíduo. Neste caso, nós estamos falando de indivíduos dioicos, ou seja, cada ser desse daqui vai estar produzindo o seu gameta específico. Já nos indivíduos chamados de monóicos ou mesmo hermafroditas, a planta, que no caso que está representando aqui pela foto, que é hermafrodita, ela possui na mesma planta, na mesma flor aqui, tá? Tanto a parte feminina, representada aqui pelo carpelo, que é essa partezinha mais grossa aqui, mais espessa, que é a parte de estrutura feminina, onde vai estar produzindo o gameta feminino, a oosfera, e aqui nós temos o gameta, onde vai ser produzido aqui o gameta masculino, tá? Aqui, então, que vai ser produzido grão de pólen nessa parte masculina, que vai ser levado aí por animais até, então, a parte feminina vir a fecundação e formar, então, um novo indivíduo. Já na reprodução assexuada, um só indivíduo, diferente da sexuada, que são dois indivíduos para gerar o terceiro semelhante. Na assexuada é o contrário, um só indivíduo, sem troca de material genético, vai conseguir produzir os seus descendentes, todos idênticos, tá? Aqui nós temos também um outro exemplo, além da planária, tá? Se nós fragmentarmos ela, ela vai produzir outras idênticas. Nós temos aqui na esponja marinha, que é produzido um broto, esse broto se destaca e se prende aqui no substrato, no solo, na rocha, e ele vai ser idêntico a esse progenitor aqui, então reprodução assexuada, sem troca de material genético. Nessa partezinha aqui de baixo, nós temos uma bactéria que vai se duplicar, esse processo assexuado é chamado de bipartição, porque o material genético dela se duplica e forma duas idênticas à célula-mãe. Aqui embaixo também nós temos um processo de reprodução assexuado, tanto a mandioca quanto aqui a da foto a cana de açúcar. Nós temos aqui o colmo, tá? Que nós vamos pegar então de uma planta adulta, parte então aqui desse caule, e nós vamos plantar aqui de forma horizontal no solo. Vamos colocar para ele água e nutrientes, ele vai formar raízes, ele vai crescendo, vai perfilhar e vai formar uma planta adulta idêntica àquela que eu retirei aquele colmo ali, que eu plantei, ele vai ser origem,
vai dar origem, então, a uma planta igualzinha, então, idêntica e não semelhante como na reprodução sexuada. Não há troca de material genético. Organização celular. A célula pode ser procarionte ou eucarionte. O que vai mudar de uma para outra? As células eucariontes, elas apresentam essa parte roxinha aqui, que é o núcleo da célula. E o núcleo é envolvido por um envoltório aí nuclear, denominado de carioteca. É uma membrana que protege envolvendo o núcleo. Então, tanto a célula da planta, quanto a célula animal, do fungo, de uma alga, de um protozoário, todos apresentam núcleo e essa carioteca. Somente os seres procariontes, representado então pelo grupo do reino Monera, pelas bactérias, nós encontramos, então, tá aqui o material genético solto pelo citoplasma, ou seja, ela não tem núcleo e nem muito menos a carioteca, a membrana nuclear, então, da célula da bactéria. Então, as bactérias são procariontes e todos os outros seres vivos, tá, que não estão no reino Monera, são eucariontes. Ploidia celular. O que é a ploidia celular? Nós temos, então, as células que vão ser diferenciadas umas das outras também pela quantidade de cromossomos que nós encontramos nela. Nós temos as células somáticas, que elas possuem, então, os cromossomos aos pares, também são chamados de diploides, representados pelo símbolo 2N minúsculo, tá? Então, nós temos aqui que as células possui, então, os cromossomos aos pares. Então, nós temos aqui a coloração rosa, a roxa, então, aos parezinhos, que os cromossomos vão sendo encontrados aos pares. Então, na espécie humana, nós temos aqui todas as células do nosso corpo, as células somáticas, tá? Por exemplo, do músculo, da pele, do sangue, todas elas são somáticas ou diploides, com os cromossomos aos pares. Então, aqui está representando o núcleo, tá? E no núcleo, então, os cromossomos aqui aos pares. A espécie humana, então, possui 46 cromossomos. E eles são chamados, essas células, de diploides. Já nas células que nós denominamos de gaméticas, ou ainda haploides, que é representado por esse N minúsculo. O que quer dizer? Se as somáticas ou diploides estão aos pares dos cromossomos, aqui eles vão estar pela metade. São encontrados cromossomos pela quantidade da metade das células diploides ou somáticas. Então, se nós temos aqui, por exemplo, 6 cromossomos, nas células haploides nós vamos ter a metade do número de cromossomos, então nós vamos ter 3. Onde são encontradas células haploides? No nosso caso, o ser humano. Nos gametas, nas células reprodutivas. Então, o óvulo, ao invés de 46 cromossomos, ele vai ter a metade, 23 cromossomos aqui no núcleo. Aqui é a mesma coisa, no núcleo aqui do espermatozoide, a célula reprodutiva, o gameta masculino, nós vamos ter também a metade. Então, juntando 23 cromossomos aqui e 23 aqui do espermatozoide e 23 do óvulo, nós vamos ter, então, uma formação de uma nova célula, só que agora diploide com 46 cromossomos. E a quantidade de cromossomos é variável de espécie para espécie. Então, por exemplo, uma espécie de mosca pode ter 8 cromossomos, de uma borboleta, 380. Por exemplo, de um caracol, 24 cromossomos. A nossa espécie nós já vimos, 46 cromossomos. De um galo, que é o mesmo da galinha, obviamente, do macho e da fêmea é a mesma, 78 cromossomos. E aqui nós temos uma planta representando aqui com a maior quantidade de cromossomos de seres vivos já encontrados, 1.260 cromossomos, comparando então aos nossos 46 cromossomos, né? Vamos então falar de divisões celulares, as divisões que ocorrem nas células. Nós temos dois tipos de divisões, a mitose e a denominada divisão meiose. O que tem de diferente? Vamos fazer a comparação, depois nós vamos entrar em mais detalhes. A mitose, o que quer dizer a mitose? Na hora da reprodução, uma célula, tá aqui, ó, diploide 2Ns, ela vai dar origem a duas outras idênticas a ela, ou seja, essas duas, ela vai gerar duas 2Ns. Essas duas são idênticas a elas entre si e também são idênticas àquela que deu origem a 2N. Ou célula haploide, que vai dar origem a duas outras idênticas entre elas e entre a célula mãe que nós chamamos, tá? Já no caso da meiose é diferente. Nós temos aqui uma célula, um exemplo seria aqui uma célula diploide 2Ns, que vai dar origem a 4 outras células, porém haploides, com metade do número, então, de cromossomos. Onde que nós temos, então, essa produção da mitose? Nós temos aqui que vai estar produzindo células idênticas, ou seja, 2Ns vai gerar duas 2Ns.
Nós temos aqui no verme planária, nós temos, por exemplo, na estrela do mar, então em vários animais. No nosso caso, nós temos aqui para repor as nossas células, quando ocorre, por exemplo, a descamação da pele, quando nós temos a reposição de células sanguíneas ou quando ocorre uma fratura no osso, ou mesmo para o crescimento do nosso corpo, ou seja, a multiplicação dessas células, e esse processo de multiplicação das células nós chamamos de mitose. Quando que nós vamos ter uma produção, então, de células desse tipo, do tipo meiose? Nesse caso, somente quando vai ser produzido os gametas, as células reprodutivas, óvulo, espermatozoide ou grão de pólen, no caso de plantas, ou ainda na produção de esporos, no caso que são células, então, reprodutivas, que vão, existentes, aliás, em fungos, existentes também em algumas plantas. Então, são células reprodutivas que vai dar origem a um outro ser vivo, a partir desta célula. A mitose e a meiose, elas têm em comum porque antes de acontecer esse processo, houve a duplicação dos cromossomos da célula-mãe. Então, a célula-mãe vai duplicar o seu material genético, então o seu cromossomo, para depois haver o processo tanto de mitose e de meiose. A diferença das duas é que acontece uma divisão somente na mitose, já na meiose, essa divisão acontece 2 vezes. Nós vamos estar falando na sequência aí da nossa aula. As fases da mitose e da meiose são bastante parecidas, porque nas duas tem a fase denominada de prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, desculpa. Nas duas, tanto na mitose quanto na meiose, o que vai diferenciar é que aqui ela vai se dividir 2 vezes. Além, então, dessas fases, ela vai se dividir na meiose 1 e na meiose 2. E aí, neste processo aqui da meiose, tá, nós vamos ter essa outra fase chamada de crossing over, nós vamos estar falando então delas. Então, o que nós temos? Na parte de cima, a mitose, uma célula, então aqui tá aqui, diploide, 2 N's, vai dar origem a 2 outras idênticas células também diploides. Já na meiose, nós vamos ter uma célula aqui representando por 2 N's, então uma célula diploide, que vai dar origem a 4 outras células haploides. E esse processo, eu disse para vocês, que acontece 2 vezes. Então, tem a meiose 1 e a meiose 2. Na mitose, acontece só uma vez esse processo. Então, vamos entrar em mais detalhes nessas fases da mitose e da meiose. Mitose, as fases da mitose. A primeira fase, então, nós temos a prófase. O que acontece, então, nessa fase, essas 2 bolinhas aqui, nessas 2 células aqui, que eu denomino, então, de prófase? Primeiro, essa parte coloridinha que tá aqui são os cromossomos, é o material genético que tá aqui, é o DNA, então, junto com as proteínas histonas condensadas, tá? Que é a cromatina condensada. Tá, então, o que vai acontecer para acontecer, então, a produção de uma nova célula? Esses cromossomos, eles vão se condensar, eles vão ficar bem enroladinhos uns nos outros, como nós temos aqui, tá? Aqui ele está mais descondensado e aqui ele está bastante condensado já para produzir uma nova célula. Então, o cromossomo se condensa, a carioteca, a membrana que envolve o núcleo, que é essa partezinha mais clarinha que está envolvendo aqui o núcleo, tá? Ela vai se desagregar, ela vai sumir. Os centríolos, que é essa estrutura aqui, ó, da célula, são as organelas aqui que presentes nas células. Eles vão se duplicar, eles ajudam na divisão celular e eles vão para os cantinhos, eles vão lá para os polos, tá? Vai para cima aqui para os polos e para o polo superior e polo inferior. A segunda fase da mitose é a metáfase. O que acontece na metáfase? Os centríolos já estão nos polos, como na prófase eles já haviam ido para os polos. Agora os centríolos vão formar esses pontilhados aqui que nós chamamos de fibras do fuso acromático. Ou seja, essas fibras vão sendo formadas e elas vão se ligar nessa parte central ali do cromossomo, que nós chamamos de centrômero, que nós vimos na aula passada. E eles vão estar o quê? Alinhados, um em cima do outro, como nós vemos aqui de forma horizontal aqui na figura. Tá? Na terceira fase da mitose, nós chamamos de anáfase. Agora, essas fibras aqui mitóticas, o que acontece? Elas vão se encurtar, então elas vão puxando, então, parte de cada cromossomo aqui para as extremidades, tá? Ou seja, vão separando as cromátides. Para que vai acontecendo essa separação? Para a próxima etapa, que acontece, denominamos de telófase. O que acontece na telófase? As fibras, esses pontinhos aqui, esses pontilhados aqui vão se desfazer. A carioteca, essa membrana aqui que envolve o núcleo, vai se reorganizar, vai ser formada novamente. E aqui ela vai ser dividida a célula, então, ao meio. Ou seja, vai ficar uma célula com material genético em parte da célula que foi para o polo
e a outra parte também vai ter material genético. Então, essa divisão da célula aqui em duas, nós denominamos de citocinese. As fases da meiose são parecidas. Nós temos, então, aqui a célula diploide e ela vai produzir 4 células haploides, gerando, então, 4 células filhas N. Só que haverá 2 processos aí, 2 etapas nesse processo de meiose, meiose 1 e a meiose 2. Só que na meiose 1, ela vai permanecer diploide como a célula mãe. Então, ela permanece 2 Ns. Já na meiose 2, ela vai se transformar em haploides. Nós temos 2 exemplos da meiose para produzir os gametas, masculino e feminino, óvulo e espermatozoide, por exemplo, e na produção dos esporos, por exemplo, aqui dos esporos, tá? Das samambaias, da fase reprodutiva aí assexuada. Então, o que seria esse crossing over que acontece, então, na meiose 1? É o que nós vamos falar nesse próximo passo. Crossing over também pode ser denominado de permutação, são palavras sinônimas. Ela acontece na primeira fase, então, da meiose. Então, nós vimos nos slides passados que a meiose é dividida em 2 etapas. Essa primeira, que é a meiose 1, e essa de baixo, que é a meiose 2, tá? O crossing over, ou permutação, ocorre, então, na meiose, nessa primeira aqui, ó, na meiose 1. Como que vai funcionar? 2 cromossomos aqui homólogos, nós temos aqui de cor vermelhinha e o de cor azul, trocam partes de material genético entre si, ou seja, eles trocam genes, que é um segmento de um DNA. Então, vocês vão ver aqui que vai ficar uma partezinha vermelhinha aqui neste cromossomo azul e uma partezinha desse vermelhinho do azul aqui no vermelhinho. Ou seja, vai haver a produção aqui na segunda meiose, tá? Das células agora haploides, 4 células haploides, só que essas 4 células haploides são diferentes entre si, não tem nenhuma igual, e também são diferentes da que deu origem à célula mãe, que é também diploide. Então, elas são diferentes entre elas e a mãe, a célula que deu origem a ela, gerando uma variabilidade genética. Isso é muito importante, essa variabilidade genética, para a evolução da espécie, ou para uma adaptação, ou mesmo melhoramento de uma determinada espécie aí do ambiente, tá? Isso é uma característica adaptativa muito importante para qualquer ser vivo. Então, esse crossing over é importante para gerar, então, essa variabilidade genética que acontece na primeira fase da meiose. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.